Você já percebeu que existem pessoas que parecem ter acesso a uma dimensão diferente da realidade? Enquanto a maioria vive no piloto automático, reagindo, obedecendo, sendo controlada por cada estímulo externo, existem aqueles que operam em outro nível. Eles não são mais inteligentes porque nasceram assim. Eles descobriram algo, um truque cerebral tão simples que parece óbvio, mas tão poderoso que transforma você em alguém impossível de manipular. A verdade é que você está sendo controlado agora mesmo. Controlado por suas emoções, controlado por opiniões alheias, controlado pelo medo de errar, pela necessidade de aprovação, pela ansiedade do futuro. Seu cérebro foi sequestrado e você nem percebeu. Você reage quando deveria responder. Você sente quando deveria pensar. Você obedece quando deveria questionar. E quanto mais inteligente você acha que é, mais vulnerável você se torna. Porque ninguém te ensinou a diferença entre processar informação e controlar sua própria mente. Pense em quantas vezes hoje você agiu por impulso. Quantas vezes você disse algo que não queria dizer. Quantas vezes você sentiu raiva, ansiedade ou frustração e simplesmente deixou que essas emoções decidissem por você. Você não estava no controle. Seu cérebro primitivo estava. E enquanto você não dominar esse truque cerebral, você será apenas mais um prisioneiro de si mesmo, acreditando que é livre enquanto vive acorrentado aos seus próprios impulsos. O inimigo não está lá fora. O inimigo é a ilusão de que você já está no controle. É a crença de que inteligência se resume a acumular conhecimento, quando, na verdade, a verdadeira inteligência é saber pausar sua própria mente antes de ela te destruir. Maquiavel observou há séculos. Quem não sabe dominar a si mesmo será sempre escravo dos outros. Ele entendia que o verdadeiro poder não vem de controlar pessoas, mas de controlar a única coisa que realmente importa, seus próprios pensamentos. E esse controle começa com um truque tão simples que você vai questionar por que ninguém te ensinou isso antes. Neste vídeo, você vai descobrir o truque cerebral que separa quem comanda da própria vida de quem apenas sobrevive nela. Você vai aprender a multiplicar sua inteligência, não acumulando mais informação, mas dominando o espaço entre estímulo e resposta. Você vai se tornar imune à manipulação, porque ninguém pode controlar quem controla a própria mente. E quando terminar, você não será mais a mesma pessoa. Agora eu quero que você deixe esta afirmação nos comentários. Eu controlo minha mente. Número 1. O espaço sagrado. A maioria das pessoas vive em modo de sobrevivência mental. Algo acontece e elas reagem instantaneamente. Alguém critica e elas se defendem. Alguém provoca e elas explodem. Alguém elogia e elas se inflam. Elas não percebem que estão sendo controladas como marionetes emocionais. O fio invisível que as manipula é a ausência de algo que os poucos no topo da inteligência emocional dominam. O espaço sagrado entre o que acontece e o que você faz com isso. Esse é o truque cerebral. Não é sobre ser mais rápido, é sobre ser capaz de pausar. Entre o momento em que alguém te insulta e o momento em que você responde, existe um espaço. Um vazio de milissegundos que a maioria ignora porque está programada para reagir. Mas nesse espaço microscópico reside todo o seu poder. É ali que você deixa de ser escravo e se torna rei. É ali que você escolhe quem você é, em vez de deixar as circunstâncias decidirem por você. Antes de dominar esse espaço, você era previsível. Qualquer um podia te manipular porque bastava apertar o botão certo. Te provocavam e você explodia. Te elogiavam e você se entregava. Te ignoravam e você implorava atenção. Você era um algoritmo humano, programado para respostas automáticas. Depois de dominar esse espaço, você se torna imprevisível, incontrolável. Porque você não reage mais, você responde. E responder é um ato de poder, enquanto reagir é um ato de fraqueza. Maquiavel entendia isso profundamente quando escreveu: os homens devem ser acariciados ou destruídos porque se vingam das ofensas leves, mas não podem se vingar das graves. O que ele realmente estava dizendo é que quem reage a qualquer provocação é fraco. Quem escolhe suas batalhas, quem decide conscientemente quando agir e quando ignorar, esse é perigoso. Esse é poderoso. Esse não pode ser controlado. Pense em um leão na savana.
Quando uma hiena late ao longe, o leão não corre atrás. Ele não se abaixa ao nível da hiena. Ele está no controle do próprio espaço mental. Ele escolhe quando agir. Agora pense em quantas vezes você correu atrás de hienas latindo. Quantas vezes você gastou sua energia respondendo a provocações insignificantes, defendendo-se de críticas vazias, tentando provar seu valor para quem não merece nem sua atenção. Imagine um homem que perde uma promoção no trabalho. A versão que não domina o espaço sagrado reage imediatamente. Reclama, culpa o chefe, afunda em autopiedade, talvez até peça demissão no calor da emoção. A versão que domina o espaço sagrado faz diferente. Ele sente a frustração surgir, mas ele não se torna a frustração. Ele observa, ele pausa, ele pensa: o que essa situação está me ensinando? Como posso usar isso a meu favor? 3 meses depois, enquanto o primeiro está amargo e estagnado, o segundo já transformou aquela derrota em combustível para algo maior. O espaço sagrado é onde você se multiplica, porque cada vez que você pausa antes de reagir, você está fortalecendo um músculo cerebral. Você está criando novos caminhos neurais. Você está ensinando o seu cérebro que você é o comandante, não o prisioneiro. E quanto mais você faz isso, mais inteligente você se torna. Porque inteligência não é sobre quanto você sabe, é sobre quanto você controla o que você faz com o que você sente. A maioria das pessoas nunca vai descobrir esse truque. Elas vão continuar reagindo, sendo controladas, vivendo na superfície de suas próprias mentes. Mas você não é a maioria. Você está aqui porque alguma parte de você já sabia que existe outro nível. E agora você sabe qual é o primeiro passo. Criar o espaço sagrado entre estímulo e resposta. Mas aqui está o que ninguém te conta. Criar esse espaço é apenas o começo. Deixe esta afirmação nos comentários. Eu escolho minhas respostas. Número 2. A morte do ego reativo. Agora eu vou te mostrar por que você falha mesmo sabendo que deveria pausar. Você já tentou controlar suas reações antes. Você já prometeu a si mesmo que não ia explodir na próxima discussão, que não ia se desesperar na próxima crise, que não ia se deixar afetar pela próxima provocação. E o que aconteceu? Você falhou. Não porque é fraco, mas porque você estava lutando contra o inimigo errado. O verdadeiro inimigo não é a raiva, a ansiedade ou o medo. O verdadeiro inimigo é o ego reativo. Essa versão de você que está desesperada para provar algo, para se defender, para ser validada, para ter razão. Esse ego vive faminto de reconhecimento e apavorado com rejeição. E enquanto ele existir, você nunca vai conseguir pausar, porque ele vai sequestrar seu cérebro no momento exato em que você mais precisa de clareza. Antes de matar o ego reativo, você vivia em constante alerta. Cada comentário era uma ameaça, cada silêncio era uma rejeição, cada crítica era um ataque à sua identidade. Você estava sempre na defensiva, sempre precisando provar que era inteligente, capaz, digno. Você era um guerreiro lutando batalhas imaginárias dentro da própria cabeça. Depois de matar o ego reativo, você percebe que a maioria das batalhas nunca existiu, que você estava gastando energia infinita, protegendo uma ilusão, que a verdadeira força vem de não precisar provar absolutamente nada. Maquiavel foi brutal ao afirmar: é melhor ser temido do que amado, se não puder ser ambos. Mas o que ele realmente estava dizendo é que quem busca aprovação constantemente se coloca em posição de fraqueza. Quem não precisa ser amado por todos, quem não se desespera pela validação alheia, esse é quem realmente comanda. Porque ele não pode ser controlado pelo que os outros pensam. Pense em uma fortaleza. O ego reativo é uma fortaleza com 1000 portas abertas. Qualquer um pode entrar e bagunçar. Alguém diz que você está errado e já invadiu. Alguém te ignora e já te desestabilizou. Alguém duvida de você e já plantou sementes de insegurança. Agora pense no ego morto, no ego que não reage. É uma fortaleza sem portas, impenetrável. Não porque é hostil, mas porque é autossuficiente. Não precisa que ninguém valide sua existência. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Uma mulher descobre que colegas de trabalho estão comentando negativamente sobre ela. A versão com ego reativo entra em colapso. Ela confronta, se justifica, perde noites de sono, cria um drama interno gigantesco. Sua mente não consegue parar de processar. Por que eles disseram isso?
O que eu fiz de errado? Como faço eles gostarem de mim? A versão com ego morto ouve a mesma informação e simplesmente pensa, interessante, e segue em frente. Não porque não se importa, mas porque entende que a opinião alheia não define sua realidade. 6 meses depois, a primeira ainda está presa naquele momento. A segunda já está 3 níveis acima. O truque cerebral aqui é perceber que seu ego reativo está mentindo para você. Ele te convence de que você precisa reagir para se proteger, quando, na verdade, reagir é exatamente o que te destrói. Ele te diz que se você não se defender, vão te esmagar. Mas a verdade é que quanto mais você se defende, mais frágil você parece. Quanto mais você precisa provar seu valor, menos valor você tem. Matar o ego reativo não significa se tornar indiferente. Significa se tornar seletivo. Você ainda sente, você ainda se importa, mas você decide conscientemente com o que você vai se importar e quando você vai agir. Você não é mais controlado pela necessidade de estar certo ou de ser reconhecido. Você se torna livre da prisão mais cruel que existe, a prisão da opinião alheia. E quando você mata esse ego, algo extraordinário acontece. Você se torna 10 vezes mais inteligente, não porque seu QI aumentou, mas porque você não está mais desperdiçando 90% da sua energia mental em guerras internas. Você não está mais processando ameaças imaginárias. Você não está mais criando cenários catastróficos na sua cabeça. Toda aquela energia que você gastava se defendendo, se justificando, se provando, agora está disponível para pensar, criar, estrategizar. A maioria das pessoas nunca vai conseguir isso porque elas acreditam que o ego reativo é quem elas são. Elas confundem identidade com necessidade de validação. Mas você está vendo além dessa ilusão. Agora vem a parte que ninguém espera. Deixe esta afirmação nos comentários. Meu valor não precisa de prova. Número 3. O observador silencioso. Aqui está onde tudo muda de verdade. Você criou o espaço sagrado. Você matou o ego reativo. Mas agora você precisa entender quem você realmente é quando tira todas essas camadas de reação e defesa. E a resposta vai te chocar. Você não é seus pensamentos. Você não é suas emoções. Você não é suas reações. Você é o observador silencioso por trás de tudo isso. Esse é o truque cerebral que multiplica sua inteligência exponencialmente. A maioria das pessoas está completamente identificada com cada pensamento que passa pela cabeça. Um pensamento de raiva surge e elas acreditam. Eu estou com raiva. Um pensamento de medo aparece e elas concluem. Eu estou com medo. Elas não percebem que existe uma distância entre quem você é e o que você pensa. E nessa distância reside todo o seu poder. Antes de descobrir o observador silencioso, você era refém da sua própria mente. Cada pensamento negativo te arrastava para baixo. Cada emoção intensa te controlava completamente. Você era como um barco sem âncora, jogado de um lado para outro pelas ondas dos seus próprios estados mentais. Depois de descobrir o observador, você se torna a âncora. As ondas continuam existindo, mas você não é mais arrastado por elas. Você observa a raiva surgir sem se tornar a raiva. Você observa a ansiedade aparecer sem se tornar a ansiedade. Você está presente, mas não está preso. Maquiavel sabia disso quando disse: quem deseja ver o que há de ser, deve examinar o que foi. Ele estava falando sobre observação, sobre a capacidade de se distanciar, de analisar, de não estar tão imerso no momento que você perde a perspectiva. Os grandes estrategistas não são aqueles que reagem com mais intensidade, são aqueles que conseguem se posicionar acima do campo de batalha e observar antes de agir. Pense em um diretor de cinema assistindo ao próprio filme. Ele não é o personagem na tela. Ele observa o personagem. Ele vê quando o personagem está prestes a cometer um erro. Ele entende a narrativa completa, enquanto o personagem só vê a cena atual. Você precisa se tornar o diretor da sua própria vida, não apenas o personagem que reage a cada cena sem entender o roteiro maior. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Um homem está em uma reunião importante. Alguém faz um comentário que poderia ser interpretado como uma crítica velada. A versão que não conhece o observador silencioso já está reagindo internamente. Ele está me atacando. Preciso me defender. O que eu vou responder? O coração acelera.
A mente entra em modo de combate. A inteligência despenca porque todo o córtex pré-frontal foi sequestrado pela amígdala. A versão que domina o observador silencioso faz diferente. Ele nota o pensamento surgir. Interessante, minha mente está interpretando isso como ataque. Ele observa a emoção querer tomar conta. Olha a raiva querendo aparecer. Mas ele não se torna isso. Ele permanece no controle. Ele escolhe a resposta estratégica, não a reação emocional. E enquanto o primeiro está perdido em turbulência interna, o segundo está 3 passos à frente, jogando xadrez enquanto todos jogam damas. O truque é criar esse distanciamento consciente. Quando um pensamento surgir, você não pensa, estou ansioso. Você pensa, estou observando a ansiedade surgir. Parece sutil, mas é revolucionário. Porque no momento em que você se coloca como observador, você automaticamente sai da posição de vítima. Você não está mais sendo controlado pela emoção. Você está consciente dela. E consciência é poder. Maquiavel também observou: os homens esquecem mais facilmente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Ele entendia que as pessoas estão tão identificadas com suas posses, com seus status, com suas identidades externas, que perdem de vista quem realmente são. O observador silencioso te liberta dessa prisão. Você percebe que pode perder tudo e ainda ser você. Porque você não é o que você tem, o que você faz, ou o que os outros pensam. Você é a consciência que observa tudo isso. E aqui está o que isso faz pela sua inteligência. Quando você não está mais consumido por turbulência emocional, quando você não está mais identificado com cada pensamento que passa, quando você se posiciona como observador, você tem acesso a níveis de clareza que a maioria nunca vai experimentar. Você vê padrões que outros não veem. Você antecipa consequências que outros ignoram. Você toma decisões de um lugar de sabedoria, não de impulso. A maioria das pessoas vive a vida inteira sem perceber que existe alguém assistindo aos pensamentos. Elas acreditam que são os pensamentos. E essa confusão as mantém presas em ciclos intermináveis de reação e sofrimento. Mas espere, porque isso fica ainda mais poderoso. Deixe esta afirmação nos comentários. Eu observo, não obedeço. Número 4. A prisão da velocidade. Agora vou te revelar o paradoxo que destrói a maioria das pessoas inteligentes. Elas acreditam que pensar rápido é pensar bem, que reagir instantaneamente é sinal de inteligência, que ter uma resposta imediata para tudo é demonstração de competência. E é exatamente essa crença que as torna controláveis, previsíveis e fracas, porque elas estão presas na armadilha da velocidade. Vivemos em uma cultura que glorifica a velocidade. Respostas rápidas, decisões instantâneas, produtividade sem pausa. Todo mundo está correndo, e quem corre mais rápido é celebrado como vencedor. Mas aqui está a verdade brutal. Velocidade sem direção é apenas movimento caótico, que a maioria das pessoas está tão obcecada em se mover rápido que esqueceu de perguntar para onde está indo. Antes de escapar da prisão da velocidade, você estava sempre no limite, sempre correndo para responder mensagens, sempre apressado para tomar decisões, sempre ansioso para provar que era rápido e eficiente. Você confundia velocidade com inteligência. Você acreditava que hesitar era fraqueza. Depois de escapar, você percebe que a verdadeira inteligência está na pausa estratégica, que os movimentos mais poderosos são aqueles precedidos por silêncio, que enquanto todos correm freneticamente, você pode caminhar devagar e chegar mais longe, porque você sabe exatamente para onde está indo. Niccolò Machiavelli entendia perfeitamente quando escreveu: nunca faça por inimizade o que pode ser feito por negligência. O que ele estava dizendo é que pressa leva a erros, que reagir rapidamente por raiva ou impulso é como entregar sua espada ao inimigo. Os grandes estrategistas não são rápidos, são precisos. Eles esperam o momento certo. Eles observam. Eles deixam os outros se moverem primeiro e cometerem os erros da pressa. Pense em um predador na natureza. Uma chita pode correr 120 km/h, mas ela não fica correndo o tempo todo. Ela espera. Ela observa. Ela escolhe o momento exato. Quando ela finalmente se move, é devastadora porque cada grama de energia foi direcionada com precisão cirúrgica. Agora compare com a maioria das pessoas.
correndo em todas as direções, desperdiçando energia em movimentos desnecessários, exaustas, mas nunca chegando a lugar nenhum. Deixa eu te dar um exemplo que você vai reconhecer. Alguém te manda uma mensagem provocativa. A versão presa na velocidade responde em segundos. Afinal, não responder rápido parece fraqueza, certo? Errado. Aquela resposta rápida foi emocional, não estratégica. Foi impulsiva, não inteligente. 3 horas depois, você se arrepende do que disse. A versão que escapou da prisão da velocidade lê a mensagem, sente o impulso de responder e conscientemente decide: vou processar isso primeiro. 2 horas depois, ou 2 dias depois, quando a emoção já passou e a clareza chegou, aí sim vem a resposta. E essa resposta é cirúrgica, é estratégica, é definitiva. Enquanto o primeiro está tentando consertar o estrago da pressa, o segundo já venceu. O truque cerebral aqui é desafiar a crença cultural de que velocidade é poder. Não é. Controle é poder. E controle exige tempo, exige pausa, exige a coragem de parecer lento, enquanto você está sendo estratégico. A maioria das pessoas não consegue suportar essa pausa. Elas sentem a ansiedade de não reagir imediatamente. Elas têm medo de parecer fracas, lentas, indecisos. E é exatamente esse medo que as mantém prisioneiras. Maquiavel também observou: a guerra não se pode evitar, pode apenas ser adiada para a vantagem do inimigo. Mas entenda o que ele realmente está dizendo. Não é sobre evitar ação, é sobre escolher o timing. É sobre não se deixar forçar a agir no tempo do outro. É sobre controlar quando você entra na batalha. Não ser arrastado para ela. Quando você domina isso, sua inteligência se multiplica porque você não está mais desperdiçando processamento mental em reações desnecessárias. Você não está mais tomando 10 decisões ruins por dia porque estava com pressa. Você está tomando 3 decisões excelentes porque teve tempo de pensar. E 3 decisões excelentes valem mais do que 100 decisões mediocres. A prisão da velocidade também te torna previsível. Quando você sempre reage rápido, qualquer um pode manipular você. Basta te provocar e observar o padrão da sua reação instantânea. Mas quando você domina a pausa, quando você se torna imprevisível no seu timing, ninguém sabe mais como te controlar. Você pode responder em 5 minutos ou em 5 dias. E essa imprevisibilidade é uma forma de poder. A maioria das pessoas vai continuar correndo, vai continuar acreditando que velocidade é sinônimo de competência, vai continuar exausta, confusa, controlada pelos ritmos que outros impõem. Mas você agora sabe a verdade, e tem mais uma camada que vai transformar tudo. Deixe esta afirmação nos comentários. Eu controlo meu tempo, não sou controlado por ele. Número 5. A alquimia da neutralidade. Agora eu vou te mostrar o truque cerebral que separa quem finge ter controle de quem realmente tem. Você pode criar o espaço sagrado, matar o ego reativo, se tornar o observador silencioso e escapar da prisão da velocidade. Mas se você ainda estiver lutando contra suas emoções, você ainda está perdendo. Porque o verdadeiro poder não vem de suprimir o que você sente, vem de transformar o que você sente em combustível puro. A maioria das pessoas tem uma relação de guerra com as próprias emoções. Elas sentem raiva e tentam reprimi-la, sentem medo e tentam escondê-lo, sentem tristeza e tentam ignorá-la. E essa guerra interna consome uma quantidade absurda de energia mental. É como ter um motor potente, mas gastar metade da potência lutando contra o próprio sistema. A alquimia da neutralidade é diferente. Você não suprime, você não reprime, você transmuta. Antes de dominar a alquimia da neutralidade, você era escravo das suas emoções ou escravo da repressão. Ou você explodia quando sentia raiva, ou você engolia e deixava aquilo te corroer por dentro. Ou você congelava no medo, ou fingia que ele não existia, enquanto ele sabotava suas decisões no subconsciente. Depois de dominar a alquimia, você faz algo completamente diferente. Você sente a emoção completamente, mas você não age a partir dela. Você a transforma em informação, em estratégia, em poder direcionado. Maquiavel entendeu isso quando disse: aquele que se torna príncipe com o favor do povo deve mantê-lo como amigo. Isso lhe será fácil, pois o povo só pede para não ser oprimido. O que ele estava realmente dizendo
é que emoções são ferramentas. O príncipe inteligente não ignora as emoções do povo. Ele as compreende e as canaliza. O mesmo vale para você. Não ignore suas emoções, compreenda-as e canalize-as. Pense em um alquimista medieval tentando transformar chumbo em ouro. Suas emoções brutas são o chumbo. Pesadas, densas, aparentemente inúteis. Mas quando você aplica o processo correto de transformação, elas se tornam ouro. A raiva se torna determinação focada. O medo se torna cautela estratégica. A tristeza se torna profundidade e empatia. A ansiedade se torna energia para agir. Você não está mais sendo controlado pelas emoções, você está usando as emoções. Deixa eu te dar um exemplo que vai clarear tudo. Um empreendedor descobre que um sócio o traiu. A versão que não domina a alquimia explode em raiva destrutiva. Toma decisões impulsivas, talvez destrói a própria empresa no processo de vingança. Ou vai para o outro extremo. Reprime tudo, finge que está bem, mas aquela raiva não processada vaza em comportamentos passivo-agressivos e decisões sabotadoras. A versão que domina a alquimia faz diferente. Ela sente a raiva. Completamente, ela não foge dela. Mas então ela se pergunta: o que essa raiva está me dizendo? Onde eu fui ingênuo? Como posso usar essa energia? E então essa raiva vira combustível. Vira a motivação para construir algo maior, para criar sistemas à prova de traição, para se tornar tão forte que ninguém mais possa prejudicá-lo. 2 anos depois, o primeiro ainda está preso na amargura ou fingindo que superou. O segundo transformou aquela traição no catalisador da sua evolução. O truque cerebral aqui é a neutralidade emocional. Não significa não sentir. Significa não ser possuído pelo que você sente. Você observa a emoção surgir. Você reconhece sua mensagem e então você decide conscientemente o que fazer com aquela energia. Você se torna um maestro das suas próprias emoções, não um instrumento tocado por elas. Nicolau Maquiavel também observou: é necessário ser raposa para conhecer as armadilhas e leão para assustar os lobos. Ele está falando de flexibilidade emocional. Às vezes você precisa da astúcia fria da raposa. Às vezes precisa da força intimidadora do leão. Mas você só consegue alternar entre esses estados se não estiver preso em nenhum deles. Se você está sempre com raiva, você é só o leão. Se você está sempre calculista, você é só a raposa. A verdadeira maestria é poder acessar qualquer estado emocional quando você precisar dele e não estar preso em nenhum. Quando você domina a alquimia da neutralidade, sua inteligência dispara porque você não está mais desperdiçando energia em conflitos internos. Você não está mais tomando decisões ruins porque estava emocionalmente comprometido. Você está usando a informação que a emoção traz sem ser controlado pela emoção em si. Você vê um concorrente avançando e sente aquela pontada de inveja ou insegurança. Mas em vez de negar ou agir a partir disso, você pensa: interessante. O que essa sensação está me mostrando? Onde eu estou vulnerável? Como posso melhorar? E aquela emoção desconfortável vira um GPS apontando exatamente onde você precisa crescer. A maioria das pessoas vai viver a vida inteira em guerra com as próprias emoções, tentando ser sempre positivas, sempre calmas, sempre no controle, e se odiando cada vez que falham nesse padrão impossível. Ou vão viver no outro extremo, sendo dominadas por cada onda emocional que surge, acreditando que isso é autenticidade, quando na verdade é apenas falta de controle. Mas agora você sabe que existe um terceiro caminho. Deixe esta afirmação nos comentários. Minhas emoções são ferramentas, não mestres. Número 6. O reino da mente silenciosa. Aqui está a verdade final que ninguém quer aceitar. O barulho mental constante não é normal, não é inevitável e não é sinal de inteligência. É sinal de que você perdeu o controle do único território que realmente importa, sua própria mente. A maioria das pessoas vive com uma rádio ligada 24 horas por dia dentro da cabeça, transmitindo preocupações, julgamentos, memórias, fantasias, medos. E elas acham que isso é apenas pensar. Mas não é, é ruído. E esse ruído está te deixando burro, controlável e exausto. O truque cerebral que separa quem domina a própria vida de quem apenas sobrevive nela é este: a capacidade de silenciar a mente à vontade, não permanentemente. Não como fuga, mas como comando.
Você decide quando pensar e quando não pensar. Você decide quando processar e quando simplesmente estar presente. Você se torna o interruptor, não o aparelho que fica ligado até queimar. Antes de conquistar o reino da mente silenciosa, você estava sempre ocupado mentalmente, mas raramente produtivo. Pensando 1000 coisas ao mesmo tempo, mas sem clareza em nenhuma. Planejando o futuro enquanto ruminava o passado, enquanto ignorava o presente. Você acreditava que estava sendo produtivo, mas na verdade estava apenas ansioso. Depois de conquistar esse reino, você experimenta algo que a maioria nunca vai conhecer: paz verdadeira. Não a paz de quem está evitando problemas, mas a paz de quem está tão no controle que pode escolher quando ativar e quando desativar o processamento mental. Maquiavel disse algo profundo: onde há grande amor, há grandes realizações. Mas ele também sabia que o oposto é verdadeiro. Onde há grande ruído mental, há paralisia. O príncipe que não consegue silenciar os 1000 conselheiros internos nunca age com decisão. Ele está sempre preso em análise infinita, sempre duvidando, sempre sendo puxado em direções opostas. O príncipe que domina o silêncio escuta quando precisa escutar e age quando precisa agir, sem o ruído interno sabotando cada decisão. Pense em um lago. Quando a superfície está agitada, você não consegue ver o fundo. Você não consegue ver os peixes, as pedras, a clareza da água. Tudo é turbulência e confusão. Mas quando a superfície está calma, você vê tudo com perfeita nitidez. Sua mente é esse lago, que a maioria das pessoas vive com a superfície permanentemente agitada. Elas não conseguem ver com clareza, porque há turbulência constante. Você precisa aprender a acalmar a superfície. Deixa eu te mostrar como isso funciona na vida real. Uma mulher enfrenta uma decisão importante de carreira. A versão com mente barulhenta não consegue decidir. Ela pensa, repensa, ouve opiniões, cria cenários, se preocupa com o futuro, relembra erros passados. Ela está processando tanto que não está decidindo nada. A mente está tão cheia de ruído que ela não consegue ouvir sua própria intuição, sua própria sabedoria. A versão com mente silenciosa faz diferente. Ela dedica um tempo específico para pensar sobre a decisão. Ela processa as informações relevantes. E então ela para. Ela silencia a mente completamente. Ela vai caminhar, ou medita, ou simplesmente existe sem pensar. E é nesse silêncio que a clareza emerge. É nesse vazio que a resposta certa se revela. Não porque ela parou de ser inteligente, mas porque ela limpou o espaço para que a verdadeira inteligência aparecesse. O truque é entender que a maioria dos seus pensamentos não são úteis, são apenas loops, preocupações que você já processou 1000 vezes, conversas imaginárias que nunca vão acontecer, medos que nunca se concretizam, julgamentos automáticos que não servem para nada. E quanto mais você alimenta esses loops, mais forte eles ficam. É como um músculo. Quanto mais você usa o ruído mental, mais barulhenta sua mente fica. Mas quando você pratica o silêncio, quando você conscientemente interrompe os loops, você enfraquece esses padrões e fortalece algo muito mais poderoso: a presença consciente. Maquiavel também escreveu: antes de todas as outras coisas, deve-se desejar ter Deus como amigo e não como inimigo. O que ele estava dizendo, em essência, é que você precisa estar alinhado com algo maior que o caos da sua mente pequena. E o silêncio é onde você acessa isso. Não é religioso, é prático. Quando você silencia o ruído, você acessa níveis de inteligência que não vêm do pensamento linear. Você acessa insights, soluções que aparecem do nada, criatividade genuína. Tudo isso está disponível, mas você não pode acessar enquanto houver uma tempestade de ruído mental constante. Quando você domina o reino da mente silenciosa, você se torna 10 vezes mais inteligente, porque você não está mais desperdiçando 90% da sua capacidade mental em pensamentos inúteis. Você pensa quando precisa pensar, e com total foco. Você não pensa quando não precisa, e com total paz. Você se torna eficiente em um nível que a maioria nunca vai entender. Enquanto outros estão mentalmente exaustos pelo ruído constante, você está descansado, claro, pronto. E aqui está o melhor. Quando você consegue silenciar sua própria mente, você se torna impossível de controlar, porque a manipulação funciona através do ruído.
através da ansiedade, da dúvida, da preocupação constante. Quando sua mente está silenciosa, nenhuma dessas ferramentas de manipulação funciona. Você não pode ser distraído porque não há distração interna. Você não pode ser confundido porque há clareza. Você não pode ser controlado porque não há porta de entrada para o caos. A maioria das pessoas nunca vai experimentar isso. Elas vão viver e morrer sem um único momento de verdadeiro silêncio mental. Sempre ocupadas, sempre ansiosas, sempre barulhentas por dentro. Mas você está prestes a descobrir o último segredo. Deixe esta afirmação nos comentários. Eu comando meu silêncio. Número 7. O paradoxo do poder absoluto. Agora eu vou te revelar o paradoxo que destrói até mesmo aqueles que dominaram tudo que eu te ensinei até aqui. Você criou o espaço sagrado, matou o ego reativo. Tornou-se o observador silencioso. Escapou da prisão da velocidade. Dominou a alquimia da neutralidade. Conquistou o reino da mente silenciosa. E agora você se sente poderoso, imune, incontrolável. E é exatamente aí que mora o perigo final. O paradoxo do poder absoluto é este. Quanto mais controle você tem sobre si mesmo, mais você precisa escolher conscientemente não usá-lo. Porque o verdadeiro teste do poder não é saber quando exercê-lo, mas saber quando guardá-lo. A maioria das pessoas que chega a esse nível comete o mesmo erro fatal. Elas se tornam tão fortes, tão controladas, tão estratégicas, que esquecem a humanidade. Elas viram máquinas, e máquinas são poderosas. Mas máquinas não conquistam corações, não constroem alianças verdadeiras, não criam legados que importam. Antes de entender esse paradoxo, você tinha duas opções: ser fraco e ser controlado, ou ser forte e ser isolado. Você acreditava que tinha que escolher entre vulnerabilidade sem poder ou poder sem vulnerabilidade. Depois de entender o paradoxo, você percebe que existe um terceiro caminho: força com humanidade, poder com conexão, controle com empatia estratégica. Você não se torna mole, você se torna completo. Nicolau Maquiavel escreveu a frase mais mal interpretada da história: os fins justificam os meios. Mas ele também escreveu algo que poucos leem: um príncipe. Portanto, não deve se importar com a infâmia de Cruel se isso mantém seus súditos unidos e leais. O que ele realmente está dizendo não é para ser cruel sem razão, mas para entender que às vezes a compaixão pura é fraqueza e às vezes a dureza pura é estupidez. O verdadeiro príncipe, o verdadeiro mestre, sabe quando ser leão e quando ser humano, e ele não confunde os dois. Pense em um rei que dominou todas as artes da guerra. Ele pode destruir qualquer inimigo. Ele pode estrategizar sem falhas. Ele pode controlar cada emoção, cada impulso, cada pensamento. Mas se ele usar esse poder em todos os momentos, se ele nunca baixar a guarda, se ele nunca mostrar um lampejo de humanidade genuína, ele vai reinar sobre um reino de medo. E reinos de medo sempre caem, porque ninguém realmente defende um rei que é apenas uma máquina de poder. As pessoas defendem aqueles que veem como humanos, mesmo sendo fortes, especialmente sendo fortes. Deixa eu te dar o exemplo final que vai mudar sua perspectiva. Um homem dominou todos esses truques cerebrais. Ele é imune à manipulação. Ele controla suas emoções perfeitamente. Ele nunca reage, sempre responde. Ele é estratégico em cada interação. Mas então ele percebe algo devastador. Ele está sozinho. Não porque as pessoas o rejeitam, mas porque ele nunca deixa ninguém entrar de verdade. Ele está tão protegido que se tornou inacessível. Tão forte que se tornou desumano. E aí ele entende o paradoxo. O maior poder não é se proteger de tudo, é escolher conscientemente quando ser vulnerável. Não por fraqueza, mas por estratégia. Não por ingenuidade, mas por sabedoria. O truque cerebral final é este: vulnerabilidade estratégica. Você não abre sua guarda para qualquer um. Você não confia cegamente. Você não volta a ser reativo, mas você escolhe momentos específicos, com pessoas específicas, para mostrar humanidade genuína. Você deixa alguém ver que você também duvida às vezes, que você também sente, que você também é humano. E esse ato controlado de vulnerabilidade cria algo que poder puro nunca pode criar: lealdade verdadeira. Maquiavel sabia disso quando disse: os homens ofendem mais facilmente aqueles que se fazem amar
do que aqueles que se fazem temer. Mas ele estava falando para príncipes que eram só amor, sem força. O que ele não precisava explicar para os inteligentes é que o ideal é ser amado e temido, mas não ao mesmo tempo. Não com as mesmas pessoas, não nas mesmas situações. Com alguns você é o leão, com outros você pode ser humano. E a sabedoria está em saber quem merece cada versão de você. Quando você domina esse paradoxo final, você se torna verdadeiramente impossível de controlar, mas não porque você é uma fortaleza impenetrável, porque você é uma fortaleza que sabe quando abrir as portas para quem merece entrar. Você é forte o suficiente para ser vulnerável estrategicamente. Você é controlado o suficiente para escolher quando perder o controle conscientemente. Você é poderoso o suficiente para não precisar demonstrar poder constantemente. E essa combinação final de força absoluta com humanidade escolhida, é o que separa quem apenas sobrevive no topo de quem realmente governa, quem apenas acumula poder de quem constrói legados, quem apenas se protege de quem realmente vive. A maioria das pessoas nunca vai chegar aqui. Elas vão ficar presas sendo fracas ou ficar presas tentando ser fortes demais. Elas nunca vão entender que a verdadeira maestria não é escolher entre poder e humanidade, é integrar ambos conscientemente. E agora você tem tudo, todos os truques cerebrais, todo o mapa, toda a transformação. Deixe esta afirmação nos comentários. Eu sou força que escolhe ser humana. Você começou este vídeo como alguém que estava sendo controlado. Controlado pelas próprias reações. Controlado pelo ego desesperado por validação. Controlado pela velocidade caótica da vida moderna. Controlado por emoções que você não entendia. Controlado pelo ruído mental constante. Controlado pela crença de que força e humanidade não podem coexistir. Você estava preso em padrões automáticos, acreditando que era livre enquanto vivia acorrentado aos próprios impulsos. Agora você sabe a verdade. Você descobriu o espaço sagrado entre estímulo e resposta, onde reside todo o seu poder. Você matou o ego reativo que te mantinha refém da opinião alheia. Você se tornou o observador silencioso, que vê os pensamentos sem ser dominado por eles. Você escapou da prisão da velocidade e entendeu que controle do tempo é controle da vida. Você dominou a alquimia da neutralidade e transformou suas emoções em ferramentas, não em mestres. Você conquistou o reino da mente silenciosa e descobriu que paz verdadeira é um ato de poder, não de fuga. E você compreendeu o paradoxo final, que a maior força está em saber quando ser vulnerável estrategicamente. Esse não é conhecimento teórico. Isso é transformação de identidade. Você não é mais quem era quando clicou neste vídeo. Você agora carrega os truques cerebrais que multiplicam inteligência, que criam imunidade à manipulação, que te tornam impossível de controlar. E a escolha agora é sua. Você vai usar isso ou vai deixar que o esquecimento te arraste de volta para os padrões antigos? Porque a maioria vai esquecer. A maioria vai assistir, sentir o impacto e em 3 dias estar exatamente onde estava. Mas você não é a maioria. A verdade é que o mundo está dividido entre aqueles que reagem e aqueles que respondem. Entre aqueles que são controlados e aqueles que controlam a si mesmos. Entre aqueles que vivem no caos interno e aqueles que habitam o silêncio poderoso. Você acabou de receber o mapa para atravessar essa divisão. O que você faz com isso define quem você realmente é. Se este vídeo te deu clareza sobre quem você estava sendo e quem você pode se tornar, aperte o botão de like agora. Se você quer que mais pessoas descubram esses truques cerebrais e parem de viver no piloto automático, compartilhe este vídeo e se inscreva neste canal, porque eu vou continuar te mostrando os segredos que separam quem comanda da própria existência de quem apenas sobrevive nela. Agora, deixe esta afirmação final nos comentários, porque ela vai selar sua transformação. Eu sou o arquiteto da minha própria mente. Lembre-se, você não está mais preso. Você não está mais sendo controlado. Você agora sabe que a verdadeira inteligência não está em acumular informação, mas em dominar o espaço entre o que acontece e o que você faz com isso. Use esse poder sabiamente. Use-o conscientemente. Use-o para construir a vida que só é possível quando você é verdadeiramente livre. O truque cerebral que o torna 10 vezes mais inteligente e impossível de controlar não é um truque.
que é uma revolução silenciosa dentro de você. E essa revolução acaba de começar.